Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Hoje eu quero falar com vocês um assunto de suma relevância e de bastante importância para a nossa vida cristã, que é a tentação. Porque muitas das vezes nós passamos por tentações e nós não sabemos como vencer, como administrar. Mas através desta mensagem, deste vídeo, eu quero instruir você a se posicionar diante da tentação e vencer. Porque a palavra de Deus diz que não veio sobre nós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e nos fortalecerá e também providenciará uma saída para que nós possamos suportar a tentação. Amém? O título da minha mensagem nesta noite é Como Vencer a Tentação. Então, como eu disse, instruirei você para que você esteja apto, capacitado, aprimorado pela palavra de Deus, para que você vença as tentações que o inimigo colocar diante de você. E para isto eu quero usar como textual um texto aqui da epístola do apóstolo Tiago, irmão do Senhor Jesus. Eu quero ler com você aqui logo no prólogo, no capítulo 1, nós vamos ler os versículos de número 13 ao versículo de número 14, ao versículo de número 15, aliás, está escrito: quando tentado, ninguém deve dizer, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. Então o desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após se consumar, gera a morte. Amém? Glória a Deus. Oremos pela iluminação da palavra do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, ó Pai. Ó Deus, obrigado pela tua fidelidade, pelo teu Espírito Santo. Obrigado pela tua graça que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, nos dando qualificações, nos dando capacidade a cada dia para suportar a tentação que nos vem como prova de fogo. Mas, Pai, obrigado porque o Senhor já providenciou o escape. Obrigado porque o Senhor tem nos dado a tua graça e mediante a tua graça nós vencemos as ciladas astutas do inimigo, as suas tentações de tentar nos fazer pecar contra ti. Mas, Pai, obrigado por tudo que o Senhor já tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo e ainda irá fazer. Ó Deus, traz luz à revelação, traz iluminação, que esta palavra saia e cumpra com êxito, e que a aplicação seja feita pelo teu Espírito em nosso coração, e que esta palavra saia e produza 100 vezes mais em nossa vida, para o louvor da tua glória em Cristo Jesus, o Senhor da glória. Aleluia, glória a Deus, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, nós estamos aqui diante de uma carta que é particularmente do apóstolo Tiago, irmão do Senhor Jesus. E o apóstolo Tiago, irmão do Senhor Jesus, no seu ministério ele passou a ser uma pessoa bastante relevante para a igreja primitiva, a tal ponto em que ele se tornou líder da igreja primitiva de Jerusalém. E a palavra de Deus traz a narrativa aqui, nesta epístola do apóstolo Tiago, que nós precisamos levar em consideração. Porque quando nós observamos esta epístola, nós vemos aqui alguns assuntos que são de suma relevância e que é preponderante aqui na epístola do apóstolo Tiago. Por exemplo, Tiago ele vai abordar precisamente sobre nós nos alegrarmos por passarmos por várias provações. Quando nós observamos logo aqui no prólogo, ele vai dizer: meus amados irmãos, tende por motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança tem que ter ação perfeita, para que sejais completos e aperfeiçoados, sem vos faltar coisas alguma. Amém?
Tiago ele também trata sobre a doutrina da soteriologia, que é um assunto preponderante dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus. O plano divino de salvar o homem da condenação do inferno, dos seus pecados e trazer o homem novamente para perto de Deus, para a comunhão com Deus, mediante a Cristo Jesus, o Senhor da glória. Amém? Então, Tiago ele tem esse cuidado de sintetizar, de revelar em minúcias estes assuntos que são de suma relevância. E Tiago ele enfatiza também sobre o crime ou pecado de discriminação de pessoa, que nós como cristãos não devemos e nem podemos discriminar pessoas. Pelo contrário, nós precisamos tratar as pessoas igual. Nós precisamos tratar o rico, o pobre, de igual modo, não fazer exceção de pessoas. E Tiago, ele abominou esta prática de pessoas dentro da igreja que discriminava pessoas, fazia distinção entre aqueles que tinham posses e aqueles que não tinham. Tiago também, ele enfatiza sobre a fé autêntica versus inautêntica. E ele diz: mostra-me tua fé sem obra e eu te mostro a minha fé por meio das minhas obras. Tiago diz que assim como um corpo, seu espírito está morto, assim também a fé sem obra, ela é morta. Tiago também ele traz aqui na sua sintetização da sua epístola a importância de nós colocarmos Deus nos nossos planos. E ele diz no capítulo 5 que quando nós fizermos um plano, nós precisamos dizer: se Deus quiser, eu irei e farei pela permissão de Deus. Porque se você agir de forma diferente a isto, se projetar e não colocar Deus nos seus projetos, você está agindo presunçosamente, arrogantemente, e a possibilidade de você se dar mal, quebrar a cara, é 100% de chance, porque nós precisamos em tudo que fizermos ou projetarmos, nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar, porque Deus é o fundamento, Deus é aquele que faz com que todas as coisas dê certo na nossa vida. Como diz em Provérbios, capítulo 16, a Bíblia diz que a palavra do Eterno vai nos informar e nos instruir que no coração do homem há muitos planos, mas a resposta da língua vem do Senhor. Então nós precisamos e devemos ter este cuidado de colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Tiago ele sintetiza aqui na sua epístola sobre a paciência, e ele usa como ponto de referência Jó. E ele usa também o agricultor que semeia e espera o tempo correto para a colheita. Então, isso tudo é figura para nos ilustrar e nos ensinar a importância de sermos pacientes no tempo da espera, principalmente da parousia, que é a vinda do Senhor Jesus, que especialmente Tiago toca aqui também neste assunto de suma relevância, que é a esperança, a âncora da nossa alma. Amém? Então, meus amados irmãos, o título da mensagem é Como Vencer a Tentação. E quando nós observamos o capítulo de número 1, especialmente nos versículos 13 em diante, o apóstolo começa a falar sobre tentação, que quando tentado, ninguém deve dizer, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado e atraído e seduzido pelos seus próprios desejos. Então o desejo, tendo sido concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após se consumar, gera a morte. Então, primariamente, Tiago está fazendo aqui uma distinção em que quando nós somos tentados, nós não podemos e nem devemos atribuir a Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Porque muitas das vezes, por falta de conhecimento, nós atribuímos a Deus a tentação, dizendo: não, eu estou sendo tentado porque Deus está me tentando. Porém, Tiago está dizendo aqui: não, você, quando tentado, você não deve nem pode dizer que está sendo tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém. Deus, ele nos prova, diferente de tentação.
Porque a palavra de Deus diz aqui no versículo 12, feliz é o homem que suporta a aprovação com perseverança, pois depois de aprovado receberá a coroa da vida. Então Deus ele nos prova, mas tentação está na cadeia alimentar de Satanás. Ele é o nosso tentador, ele é o aferidor da medida e ele está o tempo todo armando ciladas para tentar nos fazer retroceder, pecar contra Deus e nos afastarmos de Deus. Então, Tiago ele enfatiza claramente aqui que quando tentado, ninguém deve dizer sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. E em segundo lugar, ele diz que nós somos tentados, seduzidos pelos nossos próprios desejos. Se não, vejamos, mas cada um é tentado quando atraído e seduzido pelo seu próprio desejo. Então é pelo nosso próprio desejo que nós somos tentados. Então, o que é que o inimigo faz? O desejo está em nós. Perceba que o desejo faz parte da nossa natureza pecaminosa. E o que é que o inimigo faz? Ele se utiliza desta fraqueza. Ele não coloca o desejo em você, mas ele coloca a tentação diante de você, porque mediante a tentação, estes desejos que já estão em nós é aflorado e nós somos tentado a fazer aquilo que desagrada a vontade de Deus. Então, teologicamente, o tentador é sobrenatural, a tentação natural e os desejos estão dentro de nós, na nossa natureza. E o que nós devemos fazer? Nós precisamos dominar os nossos próprios desejos que fere a santidade de Deus, que se opõe à palavra de Deus e que vai contra os princípios da palavra de Deus. Porque afinal o próprio Tiago diz que se alguém quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então você não pode viver os prazeres do mundo, viver os desejos, as propostas do mundo e ao mesmo tempo servir a Deus. Se você fizer isto, servir o sistema deste mundo, estará na posição de inimigo de Deus. Então o inimigo, o tentador, ele fará de tudo para que você esteja neste lugar em desobediência a Deus, vivendo a vida na prática do pecado, vivendo deliberadamente na prática do pecado, porque antes da queda, ele nos tenta, colocando diante de nós aquilo que nossa carne deseja. E aqui eu quero abrir um parênteses, que o inimigo não vai usar aquilo que não te atrai. Satanás ele vai usar aquilo que atrai você. Por exemplo, uma pessoa que se converteu e foi liberto ela vivia uma vida de pecaminosidade e ela vivia na prostituição. Então, quando ela se converte, Jesus liberta ela, limpa ela, lava ela, perdoa ela, e agora esta pessoa se torna filho de Deus, apto para fazer aquilo que Deus ungiu para a vida dele. E aí o que é que o inimigo faz? Satanás sabe que você foi liberto desta área e ele vai usar desta área para tentar você. Por exemplo, ele vai fazer de tudo, manipular a situação para que você esteja diante de uma situação em que leve você a se prostituir, para que você, em fazendo assim, você peque e acabe desobedecendo a Deus, como diz a palavra, que então o desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após se consumar, gera morte. Então, pecado gera morte, e o Satanás, o tentador, fará de tudo para nos tentar com coisas que faz parte da nossa natureza, das nossas fraquezas, para que nós pequemos e gere a morte em nós. Porque Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Então nós precisamos resistir ao diabo, resistir às suas tentações, não fazendo aquilo que ele quer, mas pelo contrário, obedecendo a palavra de Deus. Amém? Então, segundo ponto, o inimigo de nossa alma, ele vai nos tentar naquilo que faz parte da nossa fraqueza. Tem pessoas que são fracas na área da pornografia. E aí, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer você ficar de frente do computador e ali ele vai começar a trazer situações que vai fazer você assistir vídeo de pornografia e, consequentemente, você vai fazer o quê? Se masturbar. Então, isto é pecado, masturbação, pornografia, tudo isto, quando um crente cai nesta artimanha, nesta cilada astuta do inimigo em praticar esse tipo de coisa,
é pecado e o pecado gera morte. A consequência do pecado é a morte. Então nós precisamos tomar cuidado para que nós não venhamos cair em tentação, porque o inimigo, o tentador, ele vai nos tentar de acordo com as nossas fraquezas, os nossos desejos. E se você tem uma fraqueza na área de pornografia, de masturbação, de prostituição, ele vai fazer exatamente com que você esteja preso nesta área. Vai tentar você colocando elementos na sua frente que vai induzir você a assistir pornografia, para que você venha se masturbar. E você fazendo isso, você estará pecando contra Deus. Então, meu amado e minha amada, eu quero aqui dar continuidade a este assunto. Por exemplo, se você não tem desejo, não se sente atraído pela uma carteira de cigarro, vamos dizer assim, ele não vai botar uma carteira de cigarro na sua frente. Mas você sente atraído na área da finança, por dinheiro, você vai ser tentado. Ele não vai botar a carteira de cigarro. Pelo contrário, ele vai botar uma mala de dinheiro na sua frente, que é para você acabar pegando e se sujando. Porque o inimigo, ele trabalha nesta posição, neste lugar de nos difamar, de nos fazer pecar e sujar a nossa imagem. Então, se você tem uma fraqueza na área da finança, você não consegue lidar com dinheiro de forma honesta, então você precisa estar sempre acompanhado de alguém. Principalmente quando você estiver mexendo com aquilo que não é seu. Porque se você mexe com aquilo que não é seu e você tem uma fraqueza nesta área, o inimigo fará de tudo para fazer você pecar. Você meter a mão naquilo que não é seu. Então nós precisamos vigiar, estar vigilante, tomar cuidado para que nós não venhamos ser enredados e presos pelas armadilhas que o inimigo arma para nos prender. E ele fará de tudo por mediante a tentação, se utilizando do nosso próprio desejo que está na nossa própria natureza. Então, nós precisamos tomar cuidado com estes elementos que o inimigo usa para nos tentar. Porque quando ele tenta e aflora o desejo em nós, o que é que acontece? O pecado entra e o pecado, após se consumar, gera a morte. Então nós precisamos entender que o nosso tentador não é Deus. O tentador que nos tenta é Satanás. Porque Deus não tenta ninguém, mas Satanás é quem nos tenta e ele se utiliza do nosso próprio desejo, das nossas próprias fraquezas para fazer com que nós agimos de forma incoerente com a palavra de Deus. E nós precisamos agir coerente com a palavra de Deus. Porque se nós agir diferente, nós iremos estar dando um prato cheio a Satanás para fazer aquilo que ele bem quer e deseja em nossa vida. Então o tentador se utiliza dessas fraquezas que tem na nossa natureza. E com isto ele usa contra nós de qual maneira? Nos exercitando a fazer aquilo que ele deseja, porque quando nós fazemos o que Satanás deseja, nós estamos desagradando a Deus e fazendo a vontade do tentador. E aqui há uma pergunta: como Satanás faz para nos incitar? Para atender os desejos da nossa natureza pecaminosa e desagradar a Deus. Ele incita os desejos, como eu falei, da nossa própria natureza, e ele usa das suas estratagemas, das suas estratégias, situações que nos atraem para tentar nos prender na armadilha da tentação e, consequente, o pecado. Porque o pecado, ele afasta o homem de Deus. Como está escrito em Isaías, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E nós precisamos tomar cuidado, porque ele fará de tudo para aflorar esses desejos em nós, para nos fazer pecar contra o nosso Deus. Se não vejamos, Tiago 4,14, mas cada um é tentado quando atraído e seduzido pelo seu próprio desejo. Então o desejo é nosso, a tentação é de Satanás. E nós precisamos tomar um posicionamento para vencer as tentações. Para que nós vençamos a tentação que o inimigo coloca em nossas vidas, no nosso dia a dia, nós precisamos saber quem nós somos em Deus. E nós somos filhos de Deus. E por nós ser filhos de Deus, nós precisamos andar em obediência a Deus. Não porque nós temos medo de Deus, mas porque nós o amamos e tememos ao Senhor e nós queremos fazer a vontade
de Deus. Então, Tiago 4,7 diz: assim sujeitai-vos a Deus, mas resista ao diabo e ele fugirá de vós. Então, como resistir ao diabo? Fazendo a vontade de Deus, andando na palavra de Deus, em obediência a Deus, porque quando ele se apresentar, trazendo as suas tentações, colocando diante de nós a sua tentação para aflorar em nós os desejos, nós vamos nos submetermos à palavra de Deus, nos submetermos a Deus, e em fazendo assim nós estaremos resistindo ao diabo, e a promessa do Senhor é que ele fugirá de nós. Então nós precisamos e devemos ter este posicionamento, porque quando nós olhamos para este versículo de Tiago 4,7, claramente, através da sujeição à vontade de Deus, é que você vai vencer a tentação que o inimigo coloca na sua vida, para ludibriar você, para fazer você pecar contra Deus. Então, primeiro ponto, diante da tentação, sujeição à vontade de Deus, pois a Bíblia diz que o inimigo fugirá mediante a este posicionamento de rejeitar a proposta do inimigo para fazer a vontade de Deus. Então, quando nós agimos desta maneira, nós estamos demonstrando para o império das trevas que mais vale fazer a vontade de Deus do que fazer a vontade deste mundo, do que fazer a vontade do inimigo. Porque quando nós entendemos, como o salmista Davi, que no Salmo 16, no final, ele vai dizer que na presença de Deus há plenitude de alegria, e à direita de Deus há delícias perpétuas. Quando nós experimentamos desta plenitude em Deus, nós já não queremos mais viver em prol dos desejos da nossa carne. Pelo contrário, o nosso desejo maior é estar dentro do cerne da vontade de Deus, glorificando a Deus, fazendo aquilo que agrada o Senhor. Então, nós precisamos, diante da tentação do tentador, nos sujeitarmos a Deus. Porque quando nós observamos a palavra de Deus, Mateus 4, a partir do versículo 1 ao 10, a palavra de Deus traz a narrativa que quando Cristo, no contexto do capítulo 4, quando Cristo tinha acabado de ser batizado por João Batista, e o Espírito veio sobre ele, a voz do céu disse: eis aí o meu filho amado em quem tenho prazer. A Bíblia diz, no capítulo 4, que após este acontecimento da declaração de amor, de autenticidade do Pai a Jesus, o próprio Espírito Santo conduz Jesus ao deserto para ser tentado por Satanás. Perceba que o Espírito conduziu Jesus para ser tentado, não o Espírito estava tentando a Jesus. Jesus estava debaixo de um propósito, e a palavra de Deus diz que durante 40 dias o inimigo o tentador estava ao derredor de Cristo, tentando a Jesus. Quando chegou no final do jejum de Jesus, a palavra de Deus diz que o tentador se aproximou de Cristo e diferiu seu ataque, tentando Cristo em 3 áreas, que é a concupiscência da carne, que é o desejo da carne, a concupiscência dos olhos, que é a cobiça dos olhos, e a soberba da vida, que é o orgulho, o desejo pelas coisas materiais, efêmeras e passageiras desta vida. E o texto traz a narrativa aqui, se não vejamos, em Mateus 4, versículo 3 ao versículo de número 4, está escrito: então o tentador aproximou-se dele e disse: se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Então, primeiro ponto aqui, Satanás, ele coloca em xeque a paternidade de Jesus, com a seguinte palavra, com a seguinte forma de tentar Cristo: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Porque Satanás sabia que Jesus estava faminto, porque Jesus tinha já 40 dias de jejum. Então ele tenta Jesus aqui na concupiscência da carne, do desejo da nossa desejo físico que nós temos. Porque se Jesus, embora não era pecado, Jesus comeu naquele momento. Mas se Jesus tivesse obedecido àquela proposta de Satanás, Jesus estava ali demonstrando que ele não estava confiando que de fato ele era o Filho de Deus. E a palavra de Deus diz que Satanás difere seu ataque dizendo: então o tentador aproximou dele e disse: se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães.
Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, aqui, Jesus vence a Satanás pela submissão ao Pai e à palavra de Deus. Porque a proposta de Satanás era fazer Jesus transformar pedras em pão para saciar o seu desejo e assim demonstrar que ele não estava acreditando que de fato era filho de Deus e que ele confiava em Deus, que Deus ia prover o alimento para ele. Então o que é que o inimigo faz? Se tu és o filho de Deus, transforma esta pedra em pão. Porém, Jesus, citando a palavra de Deus em Deuteronômio, Jesus cita a palavra de Deus dizendo, está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, Cristo se sujeitou à vontade do Pai, em obediência ao Pai, e aqui Satanás foi derrotado na sua primeira tentativa ofensiva de tentar Cristo a desobedecer a Deus, a não confiar no Pai. Porém, quando Cristo vence a Satanás pela sujeição à palavra de Deus, pela sujeição ao Pai, o tentador difere o seu segundo ataque, cuja tentativa era fazer Jesus pecar, colocando Deus à prova, e não mais ser o substituto perfeito para nos redimir dos nossos pecados. Se não vejamos, Mateus 4:5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-a na parte mais alta do templo e disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te sustentarão com as suas mãos, para que não tropece em pedra alguma. Então Satanás, ele tenta Cristo aqui na soberba da vida, de agir presunçosamente, porque o texto não diz que nós devemos tentar Deus a nos socorrer, sendo que nós estamos procurando problema para a nossa vida. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que Deus nos sustentará em todos os nossos caminhos, no caminho de Deus. Então, o inimigo, ele tenta Jesus omitindo essa parte. Ele usa somente o termo. Está escrito que ele dará ordem aos teus anjos a teu respeito. Porém, Jesus responde a Satanás, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, Cristo, pela segunda vez, vence ao inimigo, porque o inimigo, ele queria fazer Jesus agir de forma soberba, de uma forma arrogante, em agir na sua própria hora, no seu próprio tempo. Porém, Cristo, ele teve um posicionamento de se sujeitar a Deus e à palavra de Deus, e deu ali a sua segunda resposta pela palavra, vencendo a tentação que o inimigo estava propondo a ele. E Jesus diz, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E aqui fica claro que para vencer Satanás, nós precisamos estar também utilizando-se da palavra de Deus, para vencer as tentações que ele colocará diante de nós, para nos fazer desobedecer a Deus e colocar Deus à prova, porque nós não temos esta autoridade de provar Deus desta maneira, de usar de situações difíceis para inflamar o nosso ego. A palavra de Deus diz, fazer prova de mim. Isto é outra situação. Não é fazer prova tentando a Deus a nos socorrer, sendo que nós estamos procurando o problema para a nossa vida. Deus não vai nos socorrer disso, porque a palavra não nos ensina a agir desta maneira. Pelo contrário, a palavra de Deus está o tempo todo nos chamando à obediência à vontade de Deus, à palavra de Deus. Então, Satanás, ele tenta Jesus na área da soberba. E aqui eu quero enfatizar algo que no Evangelho de São Lucas, ele inverte a terceira tentação para a segunda. E Mateus usa aqui a segunda como terceira. Então, não há uma ordem cronológica para dizer foi desta maneira que seguido, não há no termo, porque a Bíblia não se contradiz. E Lucas, ele tem aqui a sua particularidade de informar, de trazer esta informação, como se deu a tentação de Cristo, e São Lucas, ele também tem a sua particularidade. Então é bom que se enfatize e deixe claro aqui este axioma. Então, Satanás, ele difere o seu terceiro ataque na área da concupiscência dos olhos.
A Bíblia diz que Satanás leva Cristo a um monte alto, um lugar alto, e mostra todos os reinos da terra e propõe a Jesus: se tu prostrar e me adorar, eu te darei tudo isto porque me foi dado. Então, aqui não foi físico, foi espiritualmente, por meio de uma visão espiritual que está acontecendo esta tentação de Jesus. E a palavra de Deus traz a narrativa que quando ele propõe a Jesus a lhe dar todos os reinos deste mundo, a Bíblia diz que com o propósito de que Jesus adorasse a ele, prostrado adorasse a ele, a palavra de Deus diz que Jesus resiste a Satanás da seguinte palavra: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Então, aqui pela terceira vez, Jesus vence a tentação que o inimigo estava fazendo, propondo a Jesus. Jesus venceu. E logo após Jesus ter vencido a tentação, a Bíblia diz que o inimigo se retirou procurando uma outra oportunidade. E isto indica que quando nós vencemos a Satanás em algumas áreas de tentações que ele apresenta para nós, ele não desiste, ele procura uma outra oportunidade em que nós estiver vulnerável para tentar novamente, para querer nos fazer pecar contra Deus, retroceder, cedendo à tentação. E a palavra de Deus diz que Jesus resistiu, Jesus venceu. E após essa tentação, os anjos de Deus vieram e serviram a Cristo. E aqui tem um ensinamento para nós. Assim como depois da tentação de Cristo houve um banquete para Cristo, assim também, meu amado e minha amada, resista às tentações, não retroceda, não ceda, porque depois da tentação sempre haverá da parte de Deus um banquete para servir você. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos não nos submeter às tentações que surgem na nossa vida. Que o inimigo, o nosso tentador, ele coloca para nos tentar persuadir. A palavra de Deus traz aqui na epístola de João, capítulo de número 2, a palavra de Deus nos instrui que nós não podemos e nem devemos amar o mundo e nem o que nele há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então nós precisamos ter cuidado, agir como Cristo. Cristo é o modelo que nós precisamos imitar, que nós precisamos seguir. Porque diante dessas três áreas que o inimigo tenta Cristo, ele não se submeteu, ele não cedeu a Satanás. Pelo contrário, ele se submeteu ao Pai. E assim ele venceu as tentações que o inimigo apresentou diante dele. Então, como nós podemos e devemos fazer para vencer a tentação? Em primeiro lugar, para vencer a tentação, você precisa reconhecer que você é pecador. E que sem a graça de Deus, você não pode vencer a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Sem a graça de Deus, você não vai conseguir. Então você precisa ter um posicionamento de reconhecer que você é pecador e que você sozinho não pode vencer as ciladas do inimigo, as tentações que ele coloca. Então, quando você age desta forma, a palavra de Deus diz que a graça de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então nós precisamos reconhecer e a graça de Deus será derramada sobre nossa vida. 1 Coríntios 10, a partir do versículo 12, a palavra de Deus diz assim: assim, aquele que pensar estar em pé, cuide para que não caia. Não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podereis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que possais suportar. Então, o contexto aqui, o apóstolo Paulo está usando o povo de Israel que pecou tentando a Deus no deserto e por isso eles foram destruídos. E o apóstolo diz aqui que nós precisamos tomar cuidado, porque aquele que pensar estar de pé, cuide para que não caia. Tomar cuidado para quê? Para que não haja de acordo com os judeus, os hebreus no deserto agiram tentando a Cristo. E por isso foram mortos. Então, meu amado e minha amada, nós precisamos tomar cuidado e para que nós não tentemos ao Senhor.
mas também nós precisamos ter em nosso coração, que nós precisamos reconhecer nossos pecados e, através da graça que Deus derramará sobre nós, nós venceremos a tentação, porque está escrito aqui nesse texto que eu li, que toda tentação é humana. A tentação não é sobrenatural, o tentador é sobrenatural. Mas a tentação é natural, o desejo está dentro de nós. Mas a promessa de Deus é que Ele não vai permitir que nós sejamos tentados além do que nós possamos resistir. E juntamente com a tentação, Ele vai providenciar uma saída para que nós possamos escapar ileso, isento da culpa do pecado, e nós estaremos intactos diante dessa proposta que o inimigo fará e fazer em nossas vidas. Porque Deus providenciará uma saída para que nós possamos suportar. Segundo lugar, para vencer a tentação, você precisa crer em Jesus e tomar posse daquilo que Ele fez por você na cruz do Calvário, e em fazendo assim você vai vencer. 1 João, capítulo 5, o versículo 4 e 5 está escrito: pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então o mundo aqui, cósmico, a palavra que aparece no original, cósmico, está falando do sistema deste mundo, de todos os seus valores que Satanás se utilizará para nos fazer pecar contra Deus. Ele vai nos tentar mediante essas coisas deste mundo, aos valores deste mundo, para tentar nos persuadir, nos fazer pecar contra Deus. Mas nós precisamos crer em Deus, somente em Deus, crer. E a palavra de Deus diz que mediante a Cristo nós venceremos todos os valores deste mundo que o inimigo usa para tentar nos fazer pecar contra Deus. Amém? Terceiro lugar, para vencer a tentação, você precisa conhecer a palavra de Deus, porque foi pela palavra de Deus que Jesus venceu Satanás. Então nós precisamos conhecer a palavra, conhecer não somente em citar os versículos, mas você saber destrinchar a palavra de Deus e aplicar a palavra de Deus na sua vida, ter a palavra de Deus no seu coração, porque o salmista Davi, no Salmo 119, versículo 11, ele vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, conheça a palavra de Deus, leia a Bíblia, medite na palavra de Deus, pratique a palavra de Deus, e quando o inimigo se apresentar, o tentador se apresentar, com a sua tentação, você vai usar a palavra de Deus, você vai obedecer a palavra de Deus e você vencerá a tentação. Amém? Quarto lugar, submissão ao senhorio de Jesus e sua palavra. E em fazendo assim, você estará debaixo da proteção de Deus. Quando o inimigo se apresentar com a sua tentação, você estará submisso ao senhorio de Cristo, à palavra de Deus, e em fazendo assim, você estará debaixo da proteção do Senhor. Porque o inimigo trabalha na legalidade, e se nós não estivermos vivendo a vida em obediência a Deus, nós estaremos dando legalidade a Satanás, e com isto ele terá um prato cheio para fazer tudo aquilo que ele deseja fazer na nossa vida. Mas se nós estivermos submissos ao senhorio de Cristo, à palavra de Deus, nós nos sujeitaremos a Deus e resistiremos ao diabo, e ele fugirá de nós. Então, nós precisamos tomar este posicionamento de não retroceder e nem ceder para aquilo que o inimigo está nos propondo. Porque se nós assim fazermos, nós estaremos automaticamente abrindo mão das promessas de Deus e da proteção de Deus na nossa vida. Tessalonicenses 3:3, a palavra de Deus diz: mas Deus é fiel e vos fortalecerá e guardará do maligno. Então há esta promessa que Deus nos guardará, não de ser tentado, mas nos guardará de cair, porque Deus nos fortalecerá. Agora, o livre-arbítrio está conosco. Nós que vamos escolher se nós vamos querer obedecer à voz do diabo ou à voz de Deus. Então, meu conselho a você obedeça à voz de Deus e rejeite a voz do tentador da nossa vida. Amém? Então, segunda promessa, João, capítulo de número 5, versículo 18.
sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Pelo contrário, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não o toca. Então, tenha certeza desta verdade. O Senhor está guardando você. Satanás não pode tocar em você, a não ser que você dê legalidade. Aí ele poderá tocar em você, ou por permissão de Deus. Mas há uma promessa sobre mim e sobre você, que aquele que é nascido de Deus, isto é, Cristo, nos guarda e o maligno não nos tocará. Amém? E é bom que se enfatize que na parte A do versículo há uma exortação que aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Ou seja, não vive numa vida, na prática do pecado. Porque aquele que vive na prática do pecado denota que não conhece a Deus. Então nós precisamos demonstrar mediante a nossa praticidade que nós conhecemos ao nosso Deus. Evangelho de João, capítulo 17, versículo de número 15, está escrito uma promessa na oração sacerdotal de Cristo. Jesus diz: Pai, não rogo que os tire do mundo, mas que o guarde do maligno. Então tenha certeza disso, o Senhor está te guardando. Então, se Ele está nos guardando, nós precisamos crer que Ele também nos fortalecerá e nos dará graça para vencer as tentações. Porque a palavra também nos ensina que nós temos o poder de escolha, através do livre-arbítrio, se nós queremos pecar ou se nós queremos obedecer a Deus, viver uma vida de santidade. Então, permaneça em santidade, não ceda às tentações, porque há uma promessa sobre você, de Deus guardando você. Amém? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Continue forte, fortalecido em Deus e não retroceda em nenhum momento aquilo que o diabo propôs para você. Mas se porventura você já caiu na tentação do inimigo, confesse os seus pecados, porque a Bíblia diz: confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então confesse seu pecado e volte para a presença, porque Deus tem bálsamo, Deus tem perdão, Deus tem graça para derramar sobre você. Um grande abraço, até o próximo vídeo.